Opa, e aí, tudo bem? Henrique Monteiro aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar de um agente de IA que foi vendido por R$ 18.000. É isso mesmo. Como as empresas estão pagando valores absurdos por automações com inteligência artificial. Ah, Henrique, mas R$ 18.000 parece muito dinheiro para vender somente por uma ferramenta ou por uma automação. Só que o que você ainda não entendeu é que o jogo da inteligência artificial não é somente o quanto a inteligência artificial ela pode fazer eu vender mais, mas sim o jogo para você ganhar muita grana, mas o jogo para você ganhar dinheiro de verdade aplicando IA para dentro de negócios. Tem muita gente hoje que está aplicando inteligência artificial de diversas formas, por exemplo, para criar imagem, no design, edição de vídeo, criação de copy e várias outras coisas, por exemplo, a venda de prompt. Só que implementar isso para dentro de empresas é totalmente diferente do que essas outras coisas, porque se a gente colocar aqui quanto ganha um SDR, vamos ver quanto que é a média de salarial do SDR. Vamos lá. A média salarial de um SDR é de mais ou menos de 2.500 a 4.500 por mês. Vamos colocar aqui R$ 2.500. 2.500. Aí a gente coloca vezes 12. Então, um SDR desse aqui, ele sairia por empresário na faixa de R$ 30.000. Ou seja, sem contar os valores trabalhista, as férias, os impostos que o cara tem que pagar. Então, um funcionário desse aqui iria custar por uma empresa mais ou menos uns 50 a 40 mil reais por ano. E aí você joga isso aqui dentro de um agente de inteligência artificial que faz o mesmo trabalho ou até mesmo melhor, porque um agente de inteligência artificial como esse aqui, ele consegue entender áudio, ele consegue entender imagem, ele consegue responder em áudio e ele consegue fazer funções que, na maioria das vezes, o SDR ele demoraria um pouco para fazer. Por exemplo, ele pode pegar o lead e já jogar dentro de um CRM. Então é por isso que a gente consegue vender automações com valores tão altos e tem pessoas vendendo automações com valores ainda mais altos. Dependendo aí do seu network, você pode conseguir vender agentes de inteligência artificial com valores muito altos. Caso você queira ter acesso a esse agente de IA, ele vai estar disponível aqui dentro do nosso treinamento, tá? O nosso treinamento de Business IA, onde a gente é focado em inteligência artificial aplicada a negócios. E aí aqui tem dê início à sua jornada, né? Tem o poder da automação, instalação, primeira automação, grupo de suporte, tem todo o material do YouTube, vai estar aqui disponível dentro da nossa comunidade. E aqui também tem o nosso agente SDR, ele vai estar disponível aqui. E tem as outras coisas aqui também, né? Engenharia de prompt, como criar seu SaaS, como vender suas automações. Então, o link está na descrição. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso agente de IA. O que a gente tem aqui? Eu não vou construir esse agente de IA com você, porque eu demoraria mais ou menos umas 5 a 6 horas para construir isso aqui. Porque eu demorei, quando eu criei esse robô aqui para o nosso cliente, eu demorei cerca de 15 a 20 dias para deixar ele 100%. Então, demoraria muito gravar isso aqui para você, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui e eu vou deixar ele disponível para você só baixar e importar no seu N8N. Agora eu já te explico como você vai conseguir esse agente. Eu vou mostrar algumas funções aqui desse agente de IA que você pode usar para vários outros agentes de IA que você tenha. Você possa criar, né? Aqui ele está recebendo um webhook. Esse webhook ele vem do WhatsApp. E do WhatsApp aqui ele vai passar aqui pelo nosso fluxo. E aqui é uma função de bloquear o nosso agente de inteligência artificial, né? Por exemplo, quando o agente está conversando ali com o cliente e às vezes eu quero interromper esse agente para me falar alguma coisa, né? O agente ele não responde mais. Quando eu mando mensagem para o cliente, o agente para de responder.
e aí ele não vai responder mais. Aí aqui eu posso definir o período que esse agente vai ficar bloqueado, né? Aqui tá os segundos aqui. Por exemplo, eu posso colocar ele para ficar bloqueado um dia, 24 horas, 3 horas, dependendo da nossa estratégia, tá? Então, essa parte aqui é a parte de bloquear o agente. A gente pode usar aí para outros agentes também. Essa parte aqui é o contextualizador de mensagem. Por exemplo, se o nosso cliente, geralmente a gente conversa, a gente não manda um textão, a gente não escreve um textão, a gente manda: oi, tudo bem? Como você está? Então, esse é um contextualizador de mensagem. Ele recebe a mensagem, salva as mensagens, e aí ele espera um período aqui, e depois ele consulta as mensagens novamente, e aí ele junta todas essas mensagens, e aí ele vai passar ali para o nosso agente. Aqui tem a função aqui, por exemplo, se for mensagem de texto, ele vai passar direto. Agora, se for mensagem de áudio, ele vai descer aqui para baixo. E o nosso, a gente colocou um cérebro de inteligência artificial aqui, né, da OpenAI, que ele vai entender esse áudio e ele vai transcrever esse áudio para mensagem de texto. E aí ele vai enviar aqui para a gente. Aí o nosso agente de IA ele vai entender ele vai entender o áudio, ele vai juntar as mensagens e aí ele vai responder aqui essa mensagem. E aqui a gente tem várias outras funções dentro desse agente. Por exemplo, a gente tem a função de agendamento, né, que é a tool, a ferramenta de agendamento, que, por exemplo, quando o cliente quiser fazer um agendamento, nosso agente de IA vai chamar essa ferramenta aqui e ela vai fazer o agendamento diretamente em uma agenda online. Aqui tem a agenda 02, né, porque é para outro vendedor. E aqui a gente tem o cérebro do nosso robô, né, que é a OpenAI, tem o nosso chat de memória, que é o Postgres, que a gente estamos utilizando. E aqui também tem o cancelamento, né? Caso o cliente queira cancelar, a gente pode cancelar, o agente cancela automaticamente o agendamento aí do cliente, né? Caso ele tenha agendado uma reunião, o nosso SDR aqui ele tenha agendado uma reunião. E aqui também tem a nossa tool de transfer. E vamos continuar aqui com o nosso agente, que foi vendido por R$18 mil. Aí aqui, ele apaga as mensagens. Aqui tinha duas funções aqui. Eu desativei essa função aqui para ele responder em áudio, porque o áudio da OpenAI, ele é meio zoado. Então a gente teria que colocar aqui o Eleven Labs para ele ficar com um áudio melhor. Por exemplo, eu quero clonar minha voz. Eu consigo clonar minha voz com esse Eleven Labs e eu coloco aqui para o nosso agente de IA responder. Por exemplo, eu só mudaria aqui o padrão para cá e voltaria para cá, e aí ele já iria responder em áudio, né? Por exemplo, se o cliente mandou em áudio, eu poderia mandar novamente o áudio com a minha voz, né? Se eu colocasse aqui o Eleven Labs, mas aqui ele já responde em áudio, né? Tá criado aqui, eu só desativei essa função aqui. E por último aqui a gente tem o nosso fracionador de mensagem. Por exemplo, se o nosso agente, geralmente o agente ele manda um textão gigantesco, né? Então, que a gente criou aqui um fracionador de mensagem, por exemplo, ele vai mandar mensagens quebradas, né? Ele vai mandar assim: oi, tudo bem? Como você está? Aí ele vai e manda outra. Você gostaria de agendar uma reunião? Aí ele manda outra. Aí ele manda outra, por exemplo, qual o nome da sua empresa? Quantos funcionários tem na sua empresa? Então ele vai mandando mensagens quebradas, ele gera o texto ali todo, só que quando ele chega nesse fracionador, ele vai mandar ali mensagens quebradas, né? Então, esse aqui é o nosso agente de inteligência artificial. Espero que você tenha gostado. Caso você queira ter acesso e de só baixar e importar ele aqui para dentro do seu N8N, ele vai estar dentro da comunidade. Caso você ainda não queira comprar a comunidade, temos também a comunidade gratuita. Fechou? Então fechou, um abraço e até o próximo vídeo.